né? E aí uma coisa que a gente tem que entender é que essas percepções do que é importante, essas escolhas daquilo que eu vou fazer, elas estão acontecendo aqui dentro e nunca lá fora. Então, assim, quando você para entender o seguinte, que nós decidimos o que a gente quer ser, o que a gente quer ter, o que a gente quer saber internamente. Só que as pessoas, elas estão olhando muito para o externo, porque o externo está confundindo a gente. A gente está vivendo num mundo maluco, a gente está vivendo num mundo doido. A gente está vivendo num mundo onde nós temos hoje uma invasão de dopamina dentro do nosso cérebro. Né? No Vale do Silício e alguns feudos aí de tecnologia, tem uma galera muito forte falando, sabe o quê? Falando sobre você fazer o tal do jejum de dopamina. O que é isso? Deixa eu explicar, entendendo um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, toda vez que tu pega o teu celular, toda vez que você está vendo o seu feed no Instagram, toda vez que você está respondendo uma mensagem no WhatsApp, toda vez que vocês estão fazendo uma porrada de coisa com relação à tecnologia, o nosso cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor que faz a gente ficar o quê? Com vontade, excitado, que faz a gente querer fazer as coisas. E ele é o neurotransmissor da recompensa. Então, ele faz com que a gente tenha tesão de fazer algo, porque eu vou receber uma recompensa atrelada àquilo. E aquela recompensa, ela gera essa dispensação de dopamina no nosso cérebro, o que, por consequência, acaba nos viciando. Então, eu gosto de falar que o nosso cérebro ele é viciado e preguiçoso ao mesmo tempo, porque ele quer a droga, o neurotransmissor, que é liberado por ele, e ele, ao mesmo tempo, ele está querendo o quê? Ele está querendo a coisa mais fácil, mais rápida e com menos esforço, que é o quê? Uma rotina bem estabelecida, ou aquelas coisas que dão um prazerzinho para você, como, por exemplo, pegar aqui e ficar olhando seu feed do seu Instagram. Então, esse tipo de coisa faz com que você acabe se viciando em dopamina. Agora, você fala assim para mim, Christian, vem cá, e na antiguidade? Será que, sei lá, há 200 anos atrás, 100 anos atrás, quando o jornal começou, jornal de papel, né, quando a gente começou a ter circulações, o jornal já tem muitos anos, mas quando a gente começou a ter mais circulação do papel impresso, será que aquelas pessoas também não tinham isso? Aquela ansiedade de ver o jornal do dia seguinte, que elas não tinham nada, de repente começaram a ter notícias diárias dentro do jornal? E a resposta é sim, muito provavelmente. Muito provavelmente, naquele momento da humanidade, existia também uma certa liberação de dopamina e essa ansiedade por ver notícias ou por ver aquelas coisas. Então, só mudou o meio. Só que o nosso meio atual, ele é um meio muito, cara, pesado. Por quê? Porque ele é instantâneo. O jornal você demorava, você tinha um tempo, você pensava em outras coisas. Só que aqui, você está literalmente conectado instantaneamente numa nova novidade. Então, o teu cérebro fica muito pesado. E o que tudo isso tem a ver com produtividade? Isso tem a ver o seguinte, o que os novos estudos mostram é que esse excesso de dopamina no nosso cérebro, esse excesso de recompensa, ele gera alguns fatores no nosso cérebro por adaptação a essa condição. Primeiro, ele vai te fazer você, obviamente, desfocar, porque você não consegue mais manter o foco. Eu não sei se vocês reparam que o seu nível de foco hoje é muito menor do que o seu nível de foco, talvez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Você já reparou isso? Quem está aqui, eu estou vendo o pessoal aqui do YouTube, quem estiver no YouTube e sentiu isso aqui no Zoom também, fala assim, caramba, eu senti isso, coloca um eu aí, porque eu sei que isso é muito comum hoje nas pessoas, essa perda do foco de agora para alguns anos, porque você veio martelando o seu cérebro com o quê? Rede social, com jogos, com a coisa fácil, com a tecnologia como um todo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que parar para analisar. Sim, eu estou sofrendo mais com minha perda de foco. Segundo, estamos hiperativos. Já viu que é outra coisa também que todo mundo é hiperativo hoje? Todo mundo é hiperativo. A criança vai no médico, toda criança hoje tem hiperatividade. Também é outro fator atrelado a essa tecnologia. Claro, tem o excesso de dopamina, a criança fica super ansiosa, ela quer mais coisas e, obviamente, ela vai, ter essa coisa da hiperatividade como um todo. Terceiro ponto, a gente procrastina mais. E essa questão da procrastinação, né? E, inclusive, outro dia eu vi um neurocientista que eu gosto muito, um cara da Universidade da Califórnia, o Larry, ele é um baita pesquisador de coisas do cérebro, né? Ele é um dos caras que mais pesquisou sobre esse assunto de procrastinação e como o cérebro funciona, né? E eles falavam muito tempo atrás que ia sim criar-se uma certa cápsula, um remédio que você tomasse
e você reduzisse a sua procrastinação ou acabasse até com ela, porque, teoricamente, a procrastinação seria um fator de disfunção cerebral, como é talvez uma ansiedade, como é uma depressão, coisa do tipo, algum desequilíbrio. Essa era a hipótese deles. Pois bem, o que ele falou é o seguinte, infelizmente, nós seres humanos estamos condenados a procrastinar. E eu falo muito isso para vocês. Você não tem como vencer a procrastinação. Você não tem como eliminar a procrastinação. Ela faz parte de você. E vai fazer cada vez mais parte de você por conta de toda essa tecnologia que a gente está vivenciando. Então, olha só. Hoje, a gente tem todo esse pano de fundo que eu estou contando para vocês, atacando o quê? A sua produtividade. Então, olha só como é difícil você ser produtivo hoje, quando você tem uma porrada de coisa para fazer, mas você tem toda essa dispersão no teu cérebro e você tenta focar em algo. Olha como é muitas vezes injusto essa balança, né, entre o que você tem para fazer e a realização mesmo do que você pode fazer com relação ao teu foco, ao teu cérebro e a tua disposição diária. Então, a gente precisa cada vez mais blindar a nossa rotina, o nosso dia, para que essas coisas mais danosas no nosso cérebro, elas não prejudiquem a nossa produtividade. Simples assim.